perguntas que eu mais recebo na minha caixinha lá no Instagram é: Juliana, como eu consigo emprego rápido nos Estados Unidos? Ou eu sou recém-formada, como eu posso dar os primeiros passos para trabalhar? Ou até mesmo, Ju, não me formei ainda, eu sou um técnico de edificações, ou eu sou uma pessoa que está fazendo um tecnólogo em design de interiores, ou eu estou no quinto, no sexto período de arquitetura e ainda não estou formada, mas já quero começar a trabalhar. E a gente sabe que não é possível fazer estágio do Brasil remotamente para os Estados Unidos, porque o estágio ele tem que estar vinculado à universidade, você tem que comprovar de que você está estudando de fato. Se você estuda no Brasil, isso não é válido para os Estados Unidos, muito menos remotamente. Mas existem algumas coisas que você pode começar a fazer desde já. Mesmo que você já seja formada, mesmo que você esteja estudando ainda, ou que você já tenha 20 anos de formado, isso serve para todo mundo. Que é o quê? Treinar os seus olhos observadores. E para isso eu estou trazendo hoje a história de Sherlock Holmes. Quem não conhece Sherlock Holmes? Mas antes de chegar nessa história e do porquê você vai entender tudo isso até o final, eu quero me apresentar para você. Prazer, eu sou Juliana Pupim, eu trabalho com arquitetura e design de interiores do Brasil para os Estados Unidos há mais de 4 anos. E eu trago aqui no meu canal muitos assuntos, diversos assuntos, tanto relacionados à mentalidade, quanto relacionado à prática, ao estilo, à cultura, à arquitetura e questões econômicas também que fazem dos Estados Unidos uma potência mundial. É um país de primeiro mundo com muita oportunidade para que você tenha acesso a essas informações e para que você tenha acesso a esse mercado e você possa de fato se inserir e trabalhar e ganhar em dólar do Brasil para os Estados Unidos. Se você não me segue ainda, não sei o que você está fazendo aqui. Então você já clica aqui embaixo, me segue, se inscreve no meu canal para você não perder nada. E com isso também você me ajuda a fazer o meu canal crescer e que essas informações cheguem a mais pessoas possíveis. Combinado? Bom, o que Sherlock Holmes tem a ver com arquitetura e tem a ver com seu conhecimento? Sherlock Holmes é um personagem literário muito famoso na história. Você com certeza já ouviu falar sobre ele. Eu sou uma apaixonada por casos, histórias de detetive. Eu adoro investigação policial. Brincava muito também quando eu era criança daquele jogo, não sei se você já ouviu falar de detetive. Eu amava. Eu sempre perdi, eu era uma péssima investigadora, mas eu adorava jogar, porque eu ficava me imaginando ali, investigando aquelas cenas de crime e tudo mais, e me fascinava. E isso, fazendo esse paralelo com a arquitetura e como você pode se desenvolver através do Sherlock Holmes, eu descobri nesse livro aqui, ó, que você também vai ler. Se você não leu ainda, você não pode deixar de ler. Sem Esforço é um livro sobre como a gente pode alcançar uma rotina sem se esforçar demais. Não é que não vai ter esforço nenhum, é como deixar a nossa rotina mais leve de várias formas diferentes. E aqui ele fala sobre o Sherlock Holmes e eu quero trazer para você esse contexto. Por quê? O Sherlock Holmes ele foi criado, se eu não me engano, lá no século XIX, 1890, se eu não me engano, por um escritor literário de Londres. E ele foi muito famoso, esse personagem, apesar de que esse escritor tem centenas de livros. O Sherlock Holmes só aparece em 4 desses livros literários, 4 das literaturas mais famosas, e ele tem uma característica muito peculiar, que é o quê? Ele é um investigador, um detetive muito observador. E todos os filmes e tudo onde esse personagem aparece, essa é a característica que mais se destaca. E nesse livro, aqui nesse livro Sem Esforço, esse autor, que não tem nada a ver com Sherlock Holmes, mas ele traz esse personagem como um ponto forte que a gente deve desenvolver essa característica, que é a observação. E aí eu vou ler um trecho para você entender o que aconteceu. O Watson é o melhor amigo do Sherlock Holmes, e ele vai visitá-lo em Londres, lá na Baker Street. Se você não ouviu falar ainda, você vai lembrar agora, se você também já ouviu falar, porque é a rua famosa onde era o escritório do Sherlock Holmes. E aí o Watson, ele vai visitar o Sherlock. Quando ele chega lá, eu sou super íntima dele, né, Sherlock? E quando o Watson chega no escritório, o Sherlock Holmes fala: você tomou chuva e a sua funcionária, ela é descuidada. O Watson, ele fica encabulado, ele fica: nossa, mas como é que você sabe disso? E aí ele explica: porque do lado direito interno da sua bota, você tem 6 riscos paralelos e que com certeza a sua funcionária limpou, deixou ainda rastros de lama quando ela foi raspar a sola e tudo mais. Enfim, e aí ele fala: nossa, realmente você é muito observador. O Watson fala pro Sherlock Holmes: poxa, mas eu tenho certeza que os meus olhos são iguais ao seu. Por que você consegue enxergar além do óbvio? Por que você consegue ver coisas que ninguém mais vê e desvendar crimes e, né, fazer investigações tão profundas apenas com seu olhar? O Sherlock fala:
Eu tenho certeza que você já subiu essa mesma escada que você subiu até chegar aqui no meu escritório centenas de vezes. E eu tenho certeza que até hoje você não sabe quantos degraus essa escada tem. Por quê? Porque a gente passa por esses lugares simplesmente sem ver esses lugares. A gente só passa. Quando a gente se acostuma a ver algo, né, que cai na nossa rotina, que cai no automático, a gente para de observar. A gente vê sem ver. Quantas vezes você já fez uma determinada ação sem nem prestar atenção e você fala, meu Deus, será que eu fiz aquilo? Hoje mesmo, quando eu estava tomando banho mais cedo, eu estava com a cabeça já pensando em várias coisas, inclusive pensando, né, amadurecendo aqui o roteiro que eu ia gravar aqui para você hoje. Eu não prestei atenção se eu já tinha ou não passado shampoo no meu cabelo, olha que loucura. Eu já tinha lavado o meu cabelo, mas eu falei, meu Deus, será que eu passei o shampoo ou se eu passei o creme? De tão em outro planeta que eu estava. Ou seja, eu estava fazendo uma série de coisas no automático, várias ações no automático, sem me dar conta se eu tinha ou não feito aquilo. E o Sherlock Holmes, ele fala isso, eu vou ler um trecho para você entender exatamente o ponto, para eu não deixar esse vídeo a desejar, porque eu quero que você entenda bem a fundo essa questão. Eu vou ler esse trechinho para você. O Watson pergunta a Holmes, por que sua explicação parece tão óbvia, né, nessa questão da lama, do sapato dele, porque ele se molhou e que a funcionária dele foi descuidada, como ela é tão óbvia e assim, tão fora do alcance de ser revelada por qualquer pessoa. Eu acredito, e aí ele fala, eu acredito que os meus olhos são tão bons quanto os seus, o Watson diz. Mas o Holmes, ele fala, olha, o seu problema é que você só observa, que você olha sem observar, você vê sem observar. Então pergunta a ele, quantos são os degraus que levam do hall do andar térreo até onde nós estamos agora? E o Watson subiu aquela escada centenas de vezes, mas ele não sabe responder. E aí o Holmes fala, você não observou. Holmes declara triunfante, ainda que tenha visto. Ou seja, quantas coisas a gente vê repetidamente e a gente não, de fato, observa aquilo. Aquilo não entra para a nossa cabeça. E aí o que acontece? Aquilo até fica registrado no nosso subconsciente. Vou deixar aqui o livro, ó, depois vocês vão ler. Aquilo até fica no nosso subconsciente, só que ele não entra como um aprendizado na nossa cabeça. Quantas coisas, e o que isso tudo tem a ver com a arquitetura? Quantas coisas a gente observa no nosso dia a dia? Quantos programas de televisão você já viu sobre arquitetura nos Estados Unidos? Quantos vídeos meus aqui no YouTube você já assistiu e não observou de fato a essência daquilo? Quantos? Me diz. Quando a gente simplesmente olha sem observar, sem um olhar crítico, a gente não aprende nada. A gente só vê. E nada é acrescentado na nossa vida. E você pode aplicar esse olhar observador do Sherlock Holmes em tudo. Todos os programas de reforma que tem na televisão, que tem no Discover Home Health, que tem todos aqueles canais. Netflix tem uma porrada de vídeos, de séries, episódios e programas, realities de reforma, realities de tudo, de antes e depois, de casas de luxo, de tudo que você pensar, que se você começa a assistir, a Netflix começa a te trazer mais conteúdo semelhante. Você já assistiu e não aprendeu nada, ou então você nem prestou atenção que eles estavam ali, porque você usa simplesmente a Netflix para sua hora de lazer e não para aprender. E aí você, como recém-formado, você que ainda está estudando, ou você que já se formou, já está no mercado de trabalho há alguns anos e não trabalha ainda para os Estados Unidos, você tem aqui um ouro. É uma ferramenta poderosíssima, que é o seu olhar, treinar o seu olhar. Você pode treinar para aprender absolutamente tudo do zero, simplesmente observando, desenvolvendo o seu olhar crítico. Quando você vê por ver, você não aprende nada. E esses programas de televisão você pode aprender muito vocabulário técnico de arquitetura. Você aprende o passo a passo do método construtivo, você observa como são as instalações, você aprende, por exemplo, as questões legais também, porque envolve ele. É claro que eles não falam tudo, o programa é muito rápido e muito curto, às vezes dura 30 minutos, 40 minutos um programa de televisão, mas ainda assim você tem muita informação ali da dinâmica de trabalho nos Estados Unidos, da dinâmica de reforma, de projeto. As reformas, inclusive, elas são uma grande escola para você, de fato, aprender ali. Quando a gente reforma, a gente
está destruindo, a gente está demolindo alguma coisa que existe para construir algo novo. Ou seja, você tem a oportunidade de ver o antigo e você vai ver o novo depois. Ou seja, você vê ali acabamentos, você vê materiais, você vê combinações, você vê o gosto, você vê o estilo de vida da família, o estilo do design. Tem muita coisa. E os custos também. Por exemplo, a Karen e Mina, que é a mãe e a filha, eu não sei se elas ainda têm programa ao vivo, se ainda tá rolando esse reality na TV, nem é aberta, né? Mas tinha, eu acho que no Discovery Home and Health, mas eu acho que também tem no Netflix ou Prime, alguma coisa assim, que é maravilhoso de reforma. Só que é uma reforma fix and flipping, que elas compram casas antigas, abandonadas, compram casas de leilão, reforma e vende. Ali elas dão vários insights sobre custos, por exemplo, custo de obra, custo de reforma, custo de venda, né? Você entender qual é o custo de mercado de um imóvel, quanto você vai ganhar, qual é a margem. Tem uma série, assim, é uma escola que, se você desenvolver esse olhar observador do Sherlock Holmes, você vai longe, você vai acelerar demais o seu aprendizado. Então, você que ainda não está trabalhando para os Estados Unidos, que você ainda não entende 100% do método construtivo, como fazer ali as medidas, as proporções, começa dessa forma. Comece desenvolvendo o seu olhar crítico, que eu tenho certeza que você vai ganhar muito tempo para quando de fato você começar a trabalhar, você já ter essa bagagem, essa experiência, essa base de arquitetura antes mesmo da prática, de colocar ali na mão os projetos, de ter soluções. Mesmo porque quando a gente começa a projetar de fato, quando você tem que propor uma solução nova de reforma, ou que seja uma casa do zero para o seu cliente, você tem que ter essa bagagem. A arquitetura é experiência, a arquitetura é cultura, é toda a sua vivência ali no projeto, ela se reflete no seu projeto. As soluções, elas aparecem ali. Então, quanto mais bagagem, experiência, quanto mais conhecimento e vivência de arquitetura e design dos Estados Unidos você tiver antes mesmo de começar a trabalhar, melhor para você. Então, essa é a melhor, não vou nem te dizer dica, porque tudo isso que eu tô te falando vale ouro, porque a gente simplesmente se acostuma a ver sem observar. Se você treinar o seu olhar, você tem aqui uma mina de ouro na sua mão. Eu tenho certeza que você não vai mais assistir os meus vídeos simplesmente por assistir. Você vai fazer anotações, você vai fazer o que eu tô te falando para você fazer, para que você de fato acelere o seu processo. E aí, se você estiver pronto para trabalhar nos Estados Unidos, Ju, quero projetar, eu já estou pronto, quero ganhar em dólar, você pode se inscrever no programa Seja Arquiteto na América e o link está aqui na descrição. Grande beijo e a gente se vê lá dentro da comunidade. Tchau, tchau!